Humberto Noble Alexander. Ele era um mecânico, um pregador adventista, preso no regime de Fidel Castro. Alexander foi preso com 28 anos. Ele estava pregando numa noite e 2 agentes cubanos armados o prenderam depois do sermão em fevereiro de 1962. Ele foi condenado a 20 anos de trabalho forçado. A falsa acusação foi que ele estava conspirando para assassinar Fidel Castro. Estava ajudando na fuga de contra-revolucionários e ele estava distribuindo o ópio, que é a religião, ao povo de Cuba. E essa parte era verdade. Ele estava pregando o evangelho mesmo. Alexander sofreu tortura física e psicológica para confessar o seu crime e delatar outras pessoas. Como ele não confessava e não delatava, isso perdurou. Ele dividiu celas com ratos, baratas e cobras. Apanhou tanto que nunca mais conseguiu se livrar de um zumbido no ouvido. Ele sofreu intoxicação alimentar por comer mingau e comida podre, peixe podre, uma comida vencida que vinha da extinta União Soviética. Foi mergulhado na água gelada até perder a consciência. Foi eletrocutado, surrado com cabos elétricos até desmaiar. Ele carregava várias marcas de ferimentos de bala nas mãos, na perna e na coxa. Por ser pego com uma Bíblia escondida, ele passou 90 dias dentro de um caixão onde ele mal conseguia se mexer. Outra vez ele foi pego com um inário, os hinos copiados em pequenas folhas em papel de cigarro. Não era o inário, era o inário que ele fez. E por isso ele foi forçado a ficar 42 dias numa cabine com água pingando incessantemente na sua cabeça e com pregos pontudos no chão. Outra vez, por se recusar a trabalhar no sábado, ele ficou 3 horas mergulhado numa fossa cheia de fezes humanas. Na prisão, ele era considerado um fanático religioso perigoso. Passou um bom tempo na ala dos presos psicóticos, assassinos, aqueles com distúrbios mentais. Ele também passou 2 anos na solitária. Ele viu ali crianças prisioneiras até com 9 ou 10 anos. De acordo com a Anistia Internacional, esses prisioneiros não tinham permissão de receber visitas de familiares, não recebiam cartas, correspondências, nada, e nem ajuda médica. Muitos deles morreram devido aos maus tratos ou foram executados. Alexander foi condenado a 20 anos, mas depois dos 20 anos ele cumpriu a pena. Mas ele ainda ficou esquecido ali por mais 2 anos, 3 meses e 11 dias. Quando ele foi preso, ele estava casado há 3 anos e tinha um filho de 2 anos. Mas a sua esposa se divorciou dele e se casou com um oficial do exército cubano. Quando foi preso, o seu filho tinha 2 anos, mas ele só voltou a se encontrar com esse filho 22 anos depois. Depois da intercessão do pastor norte-americano Jesse Jackson, que falou pessoalmente com Fidel, Cuba aceitou deportar Alexander para os Estados Unidos. Isso aconteceu em 1984. Os jornais noticiaram a soltura dele e nos Estados Unidos o seu primeiro sermão numa igreja adventista, agora com 50 anos de idade, foi o mesmo sermão que ele pregou no dia em que ele foi preso em Cuba. Alexander morreu em 2002 com 68 anos de idade. E ele deixou tudo isso registrado num livro cujo título é Eu Morrerei Livre. E eu tenho a plena convicção que Alexander morreu livre. Então, depois desses relatos, quais são os seus sentimentos? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Muitos irmãos e irmãs sacrificaram ou foram sacrificados no altar da ideologia para que a palavra de Deus fosse preservada. Eles merecem o nosso esforço. Eles merecem o nosso reconhecimento. E a melhor forma de reconhecer esse esforço hoje é
abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, ler, estudar e compartilhar com o próximo. Eu tenho certeza que um dia nós iremos encontrar todos esses nossos irmãos e irmãs. E eu tenho certeza de que um dia estaremos ao redor do trono de Deus. E quando você perguntar para Jesus: Senhor, quem são esses aí? Ele vai responder como respondeu lá no livro do Apocalipse: esses são os que vieram da grande tribulação. Esses são aqueles que acompanharam e seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Que você e eu sejamos uma geração tão fiel quanto essa foi, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus te abençoe. Maranata.